Asa do Sigma, fala galera, aqui eu já tô com 440. Hoje nós vamos assistir esse vídeo que ele fala, o terrorizando, né? Fala o que aconteceu com o Boxibu. Que o Boxibu foi simplesmente jogado no lixo. Ninguém faz nada dele. O jogo Project Playtime também tá esquecido. Então vamos ver onde está o Boxibu. Aconteceu com o Boxibu? Onde que ele está nesse momento em Pop Playtime? A gente não sabe se ele tá vivo, se ele tá morto. Ele poderia ter ficado, já que tem aquelas caixas e poderia sobreviver naquela área, no Porto Seguro. Eu podia pegar pior aqui, já que ele ficou lá em cima e conseguiu fugir. O que aconteceu com ele? E na verdade parece que a gente vai ter um futuro bem impressionante e surpresa para o Boxibu, sendo comentado inclusive sobre isso até alguns desenvolvedores. Inclusive na última atualização de Pop Playtime 4, eles colocaram as caixinhas do Boxibu dentro do jogo. Inclusive, se você usar a câmera livre, você consegue ver que eles estão dentro daquela caixa que é tipo a carcaça do brinquedo. Parece que eles estão preparando alguma coisa importante para o Boxibu, e afinal faz sentido porque o Boxibu acabou se tornando, com o decorrer do tempo, muito importante para a história de Pop Playtime. Só que tem umas coisas muito esquisitas sobre ele, a gente tá se perguntando onde ele está. Não só ele foi nos apresentado em Project Playtime, que é um jogo separado da franquia principal, como a gente não tem nenhuma confirmação sobre seu atual paradeiro. Alguns dizem que mesmo depois de anos ele tá assim em algum lugar na fábrica, tá? Escondido em meio às sombras, talvez até esperando o momento certo para aparecer e surpreender os jogadores com sua fome predatória implacável. Pode ser. Isso é uma boa teoria. Já outros acreditam que o destino do Boxibu foi ainda mais desastroso e impactante do que a gente pode esperar. Inclusive porque ele foi dito há muito tempo atrás como Não, ele não morreu, eu acho. Eu acho que ele só, tipo, não tá querendo aparecer nesse exato momento. exclusivo personagem de Project Playtime, o que suscitaria a ideia de que na verdade ele morreu em algum momento, mas parece que isso mudou e o Boxibu deve voltar sim para Pop Playtime. Mas então, o que aconteceu com o Boxibu? Onde que ele tá? Mas pessoal, antes de tudo eu preciso dizer pra vocês que eu encontrei a Kissimice. E sim, ela tá viva. Eu perguntei meio desesperado como que ela tinha fugido do protótipo. E ela só apontou pra uma espécie de elevador improvisado por onde ela conseguiu descer até ali. Eu falei pra ela que o Hugwug tava ali embaixo com a gente e perguntei se ela tinha o encontrado em algum momento, mas ela só balançou a cabeça e de repente começou a me puxar cada vez com mais força pro tal elevador. Eu percebi que ela queria subir de volta, mas eu falei pra ela que a gente precisava ficar ali embaixo, entrar. Isso deve ser fictício, com certeza. Kissimice já tá morta. Nos laboratórios e finalmente destruir o protótipo, mas tinha alguma coisa errada. Ela continuava me puxando pro elevador e gritava cada vez mais alto. Então eu perguntei se ela tava com medo do Hugwug e ela disse que sim. E foi aí que eu entendi. Ela queria me mostrar alguma coisa lá em cima, nas ruínas do Safe Haven. Ela me puxou e então finalmente eu entrei no elevador que começou a subir. De repente, eu gelei. Quanto mais a gente subia, mais gritos de monstros a gente escutava. Sons assustadores que eu nunca ouvi antes. A verdade é que tinha alguma coisa nova, monstruosa, que despertou lá nas ruínas do Safe Haven. Você tem ideia do que tá... Hugwug francês safadão que disse que ia me pegar fofo. Cara, eu chorei de rir. Se liga. E vou te pegar fofo. Vem aqui, meu amor. Vem aqui. Basicamente o Tolkien cria suas próprias histórias com seus personagens favoritos, porque além de ajudar muito o canal, você vai rir muito com as pérolas que aparecem. Eu juro pra você. O Boxibu é considerado o primeiro sucesso da iniciativa Bigger Boys. Quero dizer que ele é o primeiro experimento a satisfazer as ambições do Harley Sauer, ainda em 1990. Denominado Experimento 1160, o próprio Harley Sauer afirma que a mera existência do Boxibu abriu as portas para a criação de muitos novos experimentos na iniciativa, só que agora melhores e
funcionais. O primeiro de muitos, um avanço sem igual para os objetivos da Playtime. Apesar de ser considerado um sucesso, tá? O Boxy-Boo demonstrou uma necessidade constante de se alimentar de carne humana, o que o próprio Harley Sauer considerou uma falha grotesca. Ele tinha uma gula e hábitos predatórios que o tornaram um perigo para muitos, mas também fez dele uma ferramenta perfeita para aqueles que soubessem como utilizá-lo. É o seguinte, essa fome constante por carne fez com que o Boxy-Boo passasse a ser usado pela Playtime como um meio de se livrar de funcionários que sabiam demais. Tô falando sobre funcionários que sabiam sobre os planos da empresa, que tinham visto alguma coisa que não poderiam ter visto e que eventualmente poderiam se tornar um problema. O Boxy-Boo era um caçador e um executor que protegeria os segredos da Playtime para todo o sempre. Mas calma, que tem uma história bizarra sobre isso e a gente já vai chegar lá. Esse experimento, então, foi desenvolvido a partir da imagem do brinquedo que leva o mesmo nome que ele, tá? Boxy-Boo. E esse brinquedo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é muito antigo. O Boxy-Boo brinquedo foi criado e comercializado em 1966. Então foi um dos primeiros experimentos. Brinquedo que até teve uma certa popularidade entre o público infantil, mas não o suficiente para tornar o Boxy-Boo uma das principais mascotes da empresa. Em todo caso, ter seu corpo baseado no antigo brinquedo fez com que seu torso se resuma a essa grande caixa azul com formas geométricas douradas nas laterais. Esse que eu falei que recebeu atualização em Poppy Playtime 4. E quando a caixa se abre, aí sim o verdadeiro corpo da criatura é revelado. 10 mãos e uma grande cabeça vermelha, armado com garras e presas afiadíssimas, e todas conectadas por longas molas retráteis, que dão a ele flexibilidade e mobilidade extra, além de servir como parte do seu arsenal de caça. Inclusive, se a gente levar em consideração suas aparições em vídeos de vigilância, o Boxy-Boo é uma criatura de aproximadamente 2,5 metros de altura. E o curioso disso tudo é que, embora o Boxy-Boo seja descrito como É alto para a gente, só que é baixo para os experimentos. Só que deve ter uns 9 metros, 5 metros, por aí. um monstro voraz de fome infinita e constante desejo pela carne humana, seus instintos predatórios fazem com que ele seja, na verdade, um monstro paciente, capaz de analisar suas vítimas, se esconder e até mesmo aguardar pelo momento certo para atacar, como vocês vão ver aqui ainda nesse vídeo, geralmente pegando as suas vítimas quando elas menos esperam e as abocanhando de uma só vez para devorá-las sem deixar vestígios. Mas então tá, lembra quando eu falei que o Boxy-Boo passou a ser utilizado pela Playtime como uma espécie de executor para silenciar qualquer um que pudesse levar os segredos da fábrica ao público? Então, o evento mais conhecido envolvendo essa função do Boxy-Boo é com certeza o caso Rowan Stowe. Em Project Playtime, a gente pode encontrar uma fita chamada Your Gift Has Finally Arrived, ou O Seu Presente Finalmente Chegou em português, tá? Essa fita, na verdade, tem apenas uma imagem estática na tela, que, adivinha, é uma das mãos do Boxy-Boo, além da voz do Harley Sauer por cima, descrevendo fatos que estavam acontecendo naquele momento. De acordo com esse registro, em algum momento após 30 de março de 1991, Harley Sauer visitou a cela de contenção do Boxy-Boo. Nos áudios, a gente pode ouvir claramente os rugidos furiosos da criatura ao fundo, enquanto Harley Sauer proclama aquele experimento como um sucesso, dando a entender que ele estava passando por vários testes, né? Ele afirma que o Boxy-Boo é apenas o primeiro de muitos, e que esse sucesso abre sim as portas para inúmeras possibilidades futuras, e alguns diriam até mesmo para a própria noção da imortalidade. Beleza, o Harley Sauer então decide que esse apetite voraz da criatura deve ser focado para a carne humana. Eu sei, você deve estar surpreso. Eu disse pra você durante todo o vídeo que ele gosta de carne humana, mas não porque ele já nasceu com esse instinto. Ele aprendeu a gostar de carne humana. Uma escolha mórbida do Harley Sauer, mas que acabou ajudando nos objetivos nefastos da empresa. Harley Sauer, então, pergunta para algum outro pesquisador próximo a ele sobre novidades do Rowan Stowe, o até então chefe do departamento de tecnologia da informação da Playtime, o chefe da TI, que estava descobrindo aos poucos coisas demais sobre os experimentos, sobre o Hug Bug, sobre a iniciativa Bigger Boris. Ele estava investigando e até mesmo enviando arquivos para a mãe dele como uma forma de segurança. Now,
We need to start taming that appetite of yours to flesh. Where to start? Get me an update on the situation, Rose. Ron Stoll era alguém que poderia acabar se tornando uma verdadeira ameaça para a empresa e para o próprio Harley Sauer caso acabasse revelando essas descobertas para o mundo. E de fato, Ron Stoll chegou muito perto da verdade, muito próximo de revelar à mídia todas as atrocidades que a Playtime fazia em segredo dentro das paredes fechadas da fábrica. Mas, como você deve imaginar, infelizmente Ron Stoll acabou tendo um destino desastroso. E é exatamente nesse momento que a nossa atenção vai para outros arquivos. Agora a gente chega até gravações de câmera. O negócio desastroso dele foi que ele morreu, pediu pra pila, que ele foi buscar sua carteira que ele esqueceu e foi de base. Eu acho que foi esse mesmo. Eu acho que foi outro funcionário De vigilância encontradas na memória do próprio computador do Ron Stoll. Nesses arquivos, a gente pode ver que o Ron Stoll não só tinha certeza de que tinha algo muito errado que estava acontecendo na empresa, como também sabia que a sua vida já estava em perigo. Ainda assim, ele segue adiante com a sua investigação e a gente pode acompanhá-lo caminhando pelas escadas, descendo até os bastidores, adivinha de onde? Exatamente do teatro, que é justamente o cenário do Boxiboo que nos foi apresentado em Project Playtime. O Boxiboo tinha alguma coisa a ver com o teatro, mas a gente já vai chegar lá. Quando ele chega aos bastidores do teatro, ele se encontra com uma peculiar e familiar caixa gigante de brinquedo. Obviamente, você sabe, aquele era sim o Boxiboo, que se revela rapidamente perante o Ron Stoll e o Não é o Rostou. Acho que foi outro que realmente morreu por pedir pro Pepinho. devora em uma única bocada. E essa é a prova de que mesmo uma criatura violenta e faminta como o Boxiboo podia sim se tornar uma ferramenta perfeita da Playtime caso soubessem exatamente como utilizá-la. Inclusive é muito curioso porque dentro de Pop Playtime 4 nós temos uma fita em que os diretores da fábrica, Leif Pierre, Ed Ritterman e até Stella Graber estão discutindo o que fazer com o Harley Sauer, que está causando muitos problemas, e até sugerem de dar o Harley Sauer de comida pro Boxiboo, mas eles desistem dessa ideia porque precisam da mente dele, beleza? Entretanto, o Boxiboo não para por aí, porque após a sua criação, depois do caso do Boxiboo teve algumas outras aparições importantes na história da Playtime, pra gente chegar até onde ele está nesse momento. Acredita-se fielmente que foi ele quem atacou o experimento 1199, o Thomas Clark, na forma de Bron, quando ele foi colocado para interagir com outros experimentos. A gente pode ver isso na fita restrita chamada Restoration, a gravação secreta que conta os detalhes sobre o experimento de Thomas Clark. Nesse registro, a gente pode ouvir claramente a música do Boxiboo tocando momentos antes de aparecer uma mão muito semelhante à do Boxiboo, com garras e tudo mais, e atacar o Bron ferozmente. Boxiboo, inclusive, fugiu quando em poucos segundos a equipe de segurança entrou para resgatar o Thomas Clark. Mas esse curto momento foi suficiente para causar grandes estragos no Bron. O ferimento, inclusive, foi quase mortal e deixou sequelas que, mesmo horas de cirurgia de emergência, foram incapazes de recuperar ele completamente. Embora não tenhamos provas concretas, há indícios fortíssimos de que foi o Boxiboo o experimento responsável por matar 66 visitantes no massacre do teatro. A gente sabe muito bem a mente maligna por trás dessa matança, tá? Que foi justamente o Harley Sauer. Isso foi confirmado na fita Incident Aftermath, ou Consequências do Incidente em português. E vale ressaltar que o Sauer sabia melhor do que ninguém sobre a capacidade mortal do Boxiboo e como fazer uso delas na melhor forma possível. E não se esqueçam que o teatro foi o lugar onde o Boxiboo atacou o Ron Stoll, o principal cenário dele atrelado em Project Playtime e provavelmente o lugar onde ele ficava a maior parte do seu tempo. Assim como a Mom Long Legs na Game Station, Catnap na Playcare, o Boxiboo ficava no teatro, beleza? Então, certamente uma pessoa sádica como Sauer não pensaria duas vezes em utilizar o Boxiboo para os seus objetivos mórbidos. Inclusive, a gente pode presumir que esse atentado do teatro e o caso do Ron Stoll definitivamente não foram os únicos momentos em que o Boxiboo foi utilizado para exterminar e silenciar pessoas a mandato da Playtime. Na verdade, a gente sequer tem uma noção de quantas pessoas foram mortas pelo Boxiboo dessa maneira, mas a gente sabe que foi muita gente que morreu.
Lembre-se de que um dos objetivos da iniciativa Bigger Bodies, apresentados pelo Harley-Sauer e a Leif BR, foi justamente uma solução para os constantes vazamentos de informação sigilo qualquer outro funcionário da fábrica que eles suspeitassem se tratar de um delator. Uma Pera aí, galera. É a maior chance da minha vida, minha filha. ver ele em algum dos capítulos futuros. Inclusive, foi esse o grande motivo de teorizar que ele estaria morto. Só que já teve alguns momentos que os desenvolvedores falaram que os fãs do Box Boo teriam uma surpresa em Poppy Playtime, mostrando pra gente que talvez eles tenham mudado de ideia, já que Project Playtime acabou sendo um fracasso, mas o Box Boo é um sucesso. Será que eles estão pensando em trazer ele pra Poppy Playtime? Bom, segundo a atualização de Poppy Playtime 4, que mostrou os brinquedos do Box Boo, parece que esse é o caminho, tá? Por conta de tudo isso que eu contei, a teoria mais forte sobre o destino do Box Boo dizia que a gente não vai encontrar ele no futuro. Se a gente analisar, na verdade, os murais desenhados na parede do Porto Seguro do capítulo 4 de Poppy Playtime, a gente pode ver muito da história da fábrica representada ali naqueles desenhos. Você já percebeu? Então, em um desses murais, naquela sala que serve como um altar para homenagear aqueles que se foram, temos a representação de uma verdadeira batalha entre experimentos. Esse combate, essa guerra, pode ter acontecido em um único dia ou até mesmo ao longo de meses. A gente não tem como ter certeza disso, beleza? Mas o que a gente sabe é que é uma clara divisão entre os experimentos bonzinhos, na esquerda com contorno em azul, e os experimentos malignos, na direita com contorno vermelho. E a gente pode até ver aqui esse míssil ali em meio aos mocinhos, enquanto o Box Boo, juntamente com o Pianossauro, e vale ressaltar que os dois são considerados predadores movidos somente pela fome, estão no meio dos vilões, provando que eles fizeram parte dessa enorme batalha. Inclusive, a gente pode entender que essa batalha aconteceu naquele mesmo lugar que a gente enfrenta o Double the Dugman. Eu acho que o Box Boo só vai ser utilizado pra ficar lá cercado, fechado na caixa. Mas imagina assim, no capítulo 5 aparece mesmo aquele cercado que apareceu no 2 e no 3, aí o Box Boo tipo tenta atacar a gente. Quando ele fica descontrolado, tá? Já que no centro da imagem temos o desenho de um grande guindaste. E esse mesmo guindaste já existia naquela área. Isso pode indicar que essa batalha era uma tentativa de tomar o controle daquele lugar, ou seja, um combate territorial. Mas beleza, em uma situação de luta generalizada como essa, experimentos como Box Boo e Pianossauro simplesmente enlouqueceriam e sairiam matando tudo e todos no seu caminho. E possivelmente é esse o motivo do 1006 ter utilizado esses dois nesse combate, verdadeiras máquinas de matar que exterminariam todos em seu caminho e Nada a ver, o Box Boo tudo bem, o Pianossauro é mó fraco. garantiriam uma vitória fácil para eles. Você deve estar se perguntando quando aconteceu esse combate, não podemos saber, tá? Obviamente foi depois da Hora da Alegria e depois dos eventos de Project Playtime, induzindo a gente a O Box Boo é muito mais forte que o Pianossauro. pensar que, na verdade, Box Boo sobreviveu aos coletores de Project Playtime, só que teve essa batalha. Alguns acreditam, pelos documentos encontrados em Poppy Playtime 4, aqueles que mostram que a Resistência estava procurando uma base, que essa batalha teria acontecido em 2004, um ano antes do protagonista chegar. Isso são somente especulações baseadas nesses documentos que mostram que eles queriam um lugar para eles ficarem, estavam investigando e acabaram achando o Porto Seguro, que é apresentado pra gente em 2005, no capítulo 4. Então, talvez isso tenha acontecido em 2004, mas como eu disse pra vocês, pode ter sido uma batalha de meses e até anos entre a Resistência e o protótipo. Então, embora pareça que o Box Boo e o Pianossauro tivessem garantido uma vitória fácil pro protótipo, esse não foi bem o caso. Porque se você olhar direitinho esse mural, Box Boo na verdade está riscado, um indicativo de que ele foi visivelmente derrotado durante esse combate. E sinceramente, não há muitos outros experimentos que poderiam enfrentar alguém como Box Boo de frente e sobreviver intacto depois. Quer dizer, tem sim um... Tem o Petit Pila, talvez o Hug e a Longlegs, acho que não sobreviveria. O 1006, Pianossauro não sobreviveria nunca, nem o sonho dele, nem o Banzo Bunny.
experimento para isso. Doe the Dugman foi, sem dúvidas, o experimento mais forte entre os rebeldes. Alguém poderoso o suficiente para enfrentar o Harley Sauer ou mesmo protótipo e ganhar tempo sem ser derrotado de imediato. Vimos inclusive o Pinossauro sendo derrotado em questão de segundos pelo Doe the Dugman. E embora eu acredite que Boxy-Boo daria um pouco mais de trabalho do que o Pianosaurus, ele também acabaria encontrando o mesmo destino nas mãos do nosso querido amigo de massinha. Boxy-Boo... Tá, eu tenho que admitir que o Doe é muito mais forte. Não, muito não, né? Pouco mais forte que o Boxy-Boo, só que seria indeciso. Seria acirrado. Então, meus amigos, segundo a história contada, caiu em combate, morreu em uma batalha contra o Porto Seguro. Alguns meses antes do Porto Seguro ter se tornado o que ele é hoje por essa batalha territorial. Se foi contra o Porto... dos vários mortos. Então como que as caixas aparecem lá naquele cercado? Mas se foi contra o Porto Seguro, tinha o que? Os Mini Smiling Critters, PJ Pugapiller, Big Bot. E de brinde o Doe, a Pop, a Kissimmee. Nunca que o Boxy-Boo ia ganhar disso tudo. Nem do PJ Pugapiller ele ganha. Nem do Doe ele ganha. Nem da Pop ele ganha facilmente. Da Kissy também, porque a Kissy não é tão agressiva. Nos jogos doentios do experimento 1006. A morte do Boxy-Boo, a teoria da morte do Boxy-Boo é a forma mais fácil de explicar o porquê ele é exclusivo de Project Playtime, um jogo que se passa anos antes dos acontecimentos de Pop Playtime. Só que o Boxy-Boo ganhou o coração de muitos fãs devido ao seu design incrível, todos os relatos perturbadores sobre ele e pelo fato de ser o primeiro sucesso da iniciativa Bigger Bodies, ganhando até documentos sobre ele, tá? Porém, toda a sua história indica sim que ele encontrou um final da sua vida durante os combates sanguinários entre as tropas do protótipo e a resistência do Porto Seguro. Mas é claro que a gente tem a regra de só tá morto de verdade quando tivermos um cadáver. Então até vemos oficialmente o corpo do Boxy-Boo, há sim a chance do experimento ainda estar vivo em algum lugar na fábrica, talvez escondido ou talvez se recuperando. Quem sabe até mesmo dentro do laboratório central, sendo reparado pelo próprio 1006, o Huggy Wuggy não foi consertado, não curaram ele? Quem sabe isso não tá acontecendo com o Boxy-Boo? Eu, pessoalmente, adoraria ter uma chance de ver o Boxy-Boo nos capítulos futuros, tá? É um experimento incrível, ele merece um pouco mais de destaque em Pop Playtime. Como o Project Playtime tá mais do que abandonado pelo... Vou ter que concordar que o Project Playtime tá abandonado, mas ele aparece em Pop Playtime Forever e Survival. E também no Play Break. Pelo menos... Play Break. Até o momento desse vídeo, break. é de se esperar que eles usem todo o potencial do Boxy-Boo e de fato façam uma surpresa, como um dos desenvolvedores disseram, que o Boxy-Boo volte de alguma maneira para impressionar os fãs que acabaram perdendo muito porque Project Playtime não foi para frente. Então, se a ideia antes era que o Boxy-Boo fosse exclusivo de Project Playtime para fazer o jogo vender, agora que ele caiu e que as pessoas não estão mais jogando, que ele não tá recebendo mais atualizações, seria legal. Eu estou jogando, só que tá uma porcaria um pouco. Trazer ele de volta pra... Me desculpa mal game, mas tem que ser sincero. Franquia, de uma forma para contemplar as pessoas que são fãs dele. Embora eu gostasse muito que ele voltasse, entretanto, como eu mostrei pra vocês, parece que Boxy-Boo foi sim morto, e não morto pela fábrica como a gente achava, mas justamente pela resistência em um combate brutal. Mas e você? Acha que o Boxy-Boo realmente morreu durante a batalha do 1006 contra o Porto Seguro? Acha que... Então é por isso que existem vários corpos dos Mini Smiling Critters, mas se for pedir... Mas também o Boxy-Boo não tem a menor chance. PJ Pugapiller, Doe, Kissimmee, Big Bot, Pop. Pelo menos o Boxy-Boo era pra ter derrotado a Pop, era mais do que a obrigação. Mas ele derrotou vários Mini Smiling Critters pra compensar. E ele derrotou aquelas pelúcias da Mommy Long Legs, que já estão tudo destruídas. Então será que aquilo ali, eles só pegaram as caixas pra decorar e pegaram um cadáver do Boxy-Boo? Tá lá naquela cerca com caixas, isso seria uma boa teoria.
foi o Doug the Dugman que derrotou ele? Ou acredita que o Boxy Bull ainda está vivo em algum lugar da fábrica e que um dia a gente vai encontrá-lo? Deixa aqui os comentários as suas opiniões e teorias, o que você acha que aconteceu com o Boxy Bull e onde ele está, que eu quero... Eu acho que ele tá vivo, porque ele pelo menos mataria a Pop. De vez em quando até mesmo o Big Bot. Tá, então galera. Muito saber o que você acha, beleza? Espero que vocês tenham Muito gostado. obrigado por ter me acompanhado até aqui. Então galera, esse foi o vídeo. Valeu, falou e tchau.